Boa noite, pessoal. Todo mundo na casinha, intocado, né? Com frio hoje. Nós estamos aqui firme e forte. Bom, nós estamos em Marcos, no capítulo 2, tá? E nós vamos então começar com uma oração. Bom, vamos pedir a Deus então que nos ajude nessa noite, como Ele sempre tem nos ajudado, tá? Pai Santo que está no céu, nós estamos aqui em nome de Jesus reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que transforma, que edifica, que nos ensina, que nos ajuda, que traz esperança para o nosso coração, que traz direcionamento. É verdade, Senhor. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor me use com liberdade, Sim. através do Teu Espírito Santo, como um instrumento vivo nas Tuas mãos, para trazer a Sua palavra com entendimento para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão em casa, que irão ouvir. Peço que o Senhor abra as nossas mentes, Pai, porque tudo vem do Senhor. É verdade. Tudo é aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E nós sabemos que a sua vontade é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, recebam cura, recebam libertação, recebam transformação para uma nova vida, Senhor. É isso que nós queremos. Nós queremos frutificar, queremos andar num novo caminho proposto por Ti, para que ao final dele nós possamos dar graças, né? Ter motivo de gratidão no nosso coração. Ver que determinadas escolhas fizeram toda a diferença ao longo da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a ouvir a sua voz essa noite. Fala alto aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra de Deus, ela é muito viva, mas ela só é viva quando existem corações abertos para receber essa palavra. Porque se a gente fizer uma leitura, a gente pode entender do jeito que a gente quiser. É igual eu escrever uma mensagem no WhatsApp para você, Cris. Eu tenho algumas intenções quando eu estou escrevendo para você. Mas você vai ler do jeito que você quiser. Sabia? Você pode entender que eu fui mal criada, que eu fui grossa, ou que eu fui seca, e na verdade não foi nada disso. Eu quis ser objetiva, porque eu estava sem tempo, ou eu estava no intervalo de uma coisa e outra e respondi de uma forma clara. Então, na verdade, a interpretação, ela é daquele que lê. E nós chegamos sempre carregados de coisas. A gente já vem sugestionado para a palavra, carregado de crença, de estudo que a gente faz ao longo da vida, daquilo que os pais ensinam, das coisas que a gente acha que é o certo. E aí a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai sugestionando, se você ler como um livro. Agora, nós precisamos chegar para a palavra de Deus com o nosso coração e com a nossa mente aberta. Entender que, apesar dessa palavra, dessa história ter sido escrita há muitos mil anos atrás, né? Mais de 2.000 anos atrás, ela tem uma aplicação para nós hoje, porque Deus fala com o homem através da sua palavra. É assim que ele fala com a gente. Então, ou a gente vem para ler mais uma cura que vai ser contada aqui, que aconteceu lá, ou a gente vai tentar ouvir a voz do Senhor e tentar entender o que as atitudes de Jesus, dentro daquele contexto, ensina para a minha vida hoje, para aquilo que eu estou buscando hoje, para aquilo que eu estou vivendo hoje. É por isso que a gente se reúne para estudar a Bíblia. Não é só para ter o conhecimento do que aconteceu, né? Como a gente já leu algumas vezes, né? Os inimigos, os rebeldes,
eles também têm conhecimento do que aconteceu. Só que o conhecimento que eles têm não serve para transformar a atitude da vida deles. Eles continuam na mesma. Eles continuam no mesmo ritmo que eles querem, porque nós fomos criados com escolha. Então, hoje nós temos a escolha de sermos ministrados por essa palavra que vai ser lida ou não. Ou se manter igual e ficar igual do mesmo jeito que a gente sempre quis. Bom, eu acho interessante a gente ler esse texto. Aqui na Bíblia, vocês precisam entender assim, quando Marcos resolveu escrever sobre Jesus e as coisas que Jesus fez, ele não dividiu o seu texto em versículos e capítulos. Ele escreveu um texto único, uma carta. Então, para ficar fácil, para a gente achar com maior facilidade, tá dividido entre os capítulos. E aí, olha como foi interessante, né? Nada é à toa. Como ele faz um link da cura do leproso com essa cura do paralítico que a gente vai ver. Ele faz questão de contar um após o outro. Por quê? Porque até agora a gente está entendendo que aquela conversa que Jesus teve com Deus lá isolado, que todo mundo procurou ele, ninguém achava ele, e que Deus falou assim, olha, vá a outros lugares, pregar o evangelho. E tinha muita gente ali na cidade que queria ser curado. E ele, então, teve essa direção. A gente entendeu que o foco de Deus, a missão de Deus, ela não está só nessa terra, só nessa vida. O foco de Deus está no que vai ser da gente depois da nossa morte. Qual é o nosso destino eterno? Qual é o meu destino eterno? O seu destino eterno? Entendeu? Esse é o foco de Deus para nós. Mas é claro que ele também quer nos abençoar com curas físicas, né? Curas emocionais e tudo isso. Isso é óbvio, tá? Então, quando ele vem contando do leproso, ele já vai revelando para nós que essa lepra, ela tem uma associação com o pecado, né? Porque esse leproso precisava apresentar-se para o sacerdote para dar testemunho de cura e ser reabilitado, estar reinserido ali no local onde ele vivia, na cidade, na família, no trabalho, ou seja, através da cura da lepra, a cura física, tudo ia ser restituído na vida dele. E o pecado, ele é a mesma coisa. Quando a gente está numa situação de pecado, quando a gente vive contra Deus, né, com atitudes contrárias ao que Deus espera de nós, não existe bênção na nossa vida. Então tudo é perda. Tudo é perda. E você acha que é azar, né? É perda, você acha que é azar, mas tudo é perda. Pensa bem, as pessoas no pecado, né? Os vícios fazem o quê? A pessoa perde a saúde, né? A imoralidade sexual também traz um monte de coisa. Problemas de saúde, um monte de doença, traz gravidez indesejada, traz pobreza, porque uma família desestruturada não tem foco no trabalho e é tudo aquela coisa entroncada, né? Vender o almoço para comer a janta, uma coisa de louco, tudo fora do lugar. Então, o pecado, ele vai gerando a confusão na vida das pessoas, ele vai gerando perdas na vida da gente, entendeu? Assim como essa lepra tinha causado isso na vida do leproso. E por que Deus quis curar? Porque Jesus, ele quer perdoar a gente, como a Cássia muito bem colocou na segunda, né? Como a Cerisa também colocou sobre o plano de salvação. Tudo é baseado no fato de Deus querer a nossa cura, a nossa salvação e perdoar a gente.
Então a gente vai chegar cheio de problema, cheio de mazela, só que a vontade de Deus é que a gente termine a nossa história de uma forma diferente, entendeu? Da forma como a gente chegou para Ele. E aqui relata exatamente isso que eu tô falando para vocês. Olha o que diz o texto. Então vamos à leitura. 2 dias depois, não é 2 dias, não. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Então Jesus ele volta para Cafarnaum. E a gente já viu semana passada que Cafarnaum, segundo depois, mas quando ele estava indo para a crucificação, mais no contexto do final da história dele na terra, ele disse que Cafarnaum era uma cidade que não seria salva. Por que esse Cafarnaum não seria salvo? Pode baixar, viu, Deraldo? Porque foram feitos milagres e sinais muito grandes nessa cidade, nesse local, para atestar que Jesus era o Messias. E mesmo assim, diante do que os olhos viam, as pessoas não acreditavam, não se arrependiam dos seus pecados. Não se modificavam. Entendeu? E aí, sem arrependimento, não existe perdão. Tá? Então, por isso que Jesus fala que Cafarnaum não vai ser salva. Ela descerá ao inferno. Haverá um juízo para ela mais rígido do que houve para Sodoma. Entendeu? Por causa disso, né? E só que aqui, como é o começo da história, o que acontece? Fala que ele volta para essa cidade. Então eu vejo Jesus sempre voltando na vida de um pecador. Sempre tentando. Né? Sempre tentando, sabe? Sempre dando uma chance, né? Então, às vezes, uma pessoa que errou, que, sei lá, se entregou aos vícios, né? Ele tem a chance de se limpar, né? Na vida. E é um dia após o outro. Não tem os alcoólicos anônimos que tem esse lema, né? Um dia de cada vez. E nossa vida não é assim? É um dia de cada vez mesmo, né? Então a misericórdia de Deus, ela realmente se renova a cada manhã na vida da gente. E Cafarnaum é um exemplo disso. Então ele volta, né, para lá e logo correu que ele estava em casa. Então onde Jesus morava? Em Cafarnaum. Ele morava ali. Coitado de Jesus, vocês imaginam isso? Ele não tinha sossego, né? Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, gente, e anunciava-lhes a palavra. Então, o que Jesus falava? Jesus anunciava a palavra de Deus, as verdades espirituais, tá? E então, eu tenho uma visão assim também. Não existe pessoa que não possa ser ensinada, que não possa ser direcionada, entendeu? Porque senão Jesus não ficava ensinando os outros, não é? Não ia perder tempo, né? Então, eu acredito na mudança das pessoas, eu acredito na transformação das pessoas, mas eu sei também que são poucos. Então, eu não fico frustrada por causa disso, você entendeu? A gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, né? Ensinar. Quando você ensina alguém que quer aprender, acontece uma transformação muito grande, né? Agora você tem que achar aquele que quer aprender, porque tem gente que não quer aprender, né? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão,
descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha a situação, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E aí? Jesus confundiu a cabeça das pessoas, né? O paralítico foi levado ali para ser perdoado? Para ser curado. Ele foi levado ali para receber cura. O que ele queria era ser curado, mas o que ele precisava? De salvação. Precisava ser perdoado. De perdão. dos Ele pecados. precisava ser perdoado. Então, é isso que a gente precisa entender. Às vezes, Deus, ele permite uma doença na nossa vida. Ele permite uma falência, uma humilhação, uma perda, uma dor. Para quê? Para que a gente busque a Deus, busque um socorro, uma solução de Deus naquela questão. Mas como Deus tem uma visão biônica, ele consegue enxergar muito além do que a gente consegue enxergar. Ele sabe que o nosso maior problema não é a falência, não é a doença que a gente está, não é a perda que a gente sofreu. Nosso maior problema é o pecado que habita em nós. E se ele perdoar os nossos pecados, tudo será restaurado na nossa vida. Entendeu? É isso. Então, Tem muito a ver. não é verdade, Cris? Pura verdade. Isso pra mim. E tem pessoas que se curam, Cris, que se curam rápido, mas também se esquecem de Deus rápido. Você entende? Tem pessoas, porque tudo na vida da gente é um hábito, né? Então, assim, orar de manhã é um hábito. Quem não tem esse hábito não ora de manhã. Você tem que criar isso. E para você criar esse hábito, você tem que fazer isso todos os dias, pelo menos 3 meses seguidos. Entendeu? Agora, quando tá tudo bem, quando você alcançou as petições, você não vai orar. Então, Você não vai, não adianta falar que vai, porque não vai. E devia se envergonhar disso, né? Porque Sim, mas a gente é assim, Cris. Eu sou assim. Eu sou assim. Apesar de Quantas vezes eu olho ao redor, um monte de coisa para fazer em casa. Horário apertado, não vai dar tempo. O que eu faço? Ou eu oro, eu penso 2 vezes. Falar, eu vou orar, eu podia já pegar na louça. Eu podia já pegar naquela varanda, no tênis da Alice, porque tem a escola, tem que secar. Entendeu? você vê como é. Agora, quando tá tudo ruim, eu vou lembrar do tênis? Eu vou lembrar da louça? Aí você vai Ou orar. eu vou lá no tapete? Aí eu vou no tapete, você entende? Então eu vejo que Deus, ele trabalha muito assim na vida da gente. Tem coisas que ele permite na vida da gente. Tem coisas que vêm por consequência nossa mesmo. Sabe? Às vezes uma enfermidade que veio porque nós fomos negligentes, né? Então vamos supor, você tem lá um diabetes e você fica comendo doce que nem maluco, uma hora você vai pifar. Você não precisa nem fazer oração, já saiba disso, entendeu? Não adianta pedir. Não adianta, gente. Isso é uma consequência, certo? Então, a gente também tem que discernir, né? Tem pessoas também que, por outro lado, pensam que tudo é o diabo na vida dela. É verdade. Peraí, não é assim. Existe a batalha espiritual, existe o mal, existe o Satanás, existe. Mas não é tudo que é ele. Tem coisa que é você. Tem coisa que você traz para você, entendeu? Então, Deus, ele permite essas situações para que a gente sempre entenda que a solução, que a dependência, que nós dependemos dele, nós dependemos do olhar dele. Se ele, o que adianta, como ele citou em outro texto, o que adianta a sua mão te faz pecar? O que adianta você entrar
você não entrar no reino de Deus porque a sua mão te faz pecar. E você ir para o inferno com ela, com o corpo íntegro. É melhor você cortar a sua mão. E você parar de pecar, mas entrar no reino. Entendeu? Do que o corpo todo ser lançado no inferno, na morte eterna. É isso que Jesus diz. Então, olha a preocupação dele. Ele quer curar a gente de uma mazela, de um mal muito maior, muito além do que nós estamos imaginando. Então, chega um paralítico, fez um trabalhão, destelhou a casa de Jesus. 4 homens e vai, a multidão não dá lugar para o homem passar, porque cada um só pensa em si mesmo, né? Ninguém vai abrir espaço para um doente. E depois de tudo isso, Jesus vira e fala: seu pecado está perdoado. Né? Então, ele não entendeu nada, né? Aí Jesus é obrigado a explicar. Mas ainda sobre a multidão, eu anotei assim: às vezes a multidão pode nos impedir de chegar a Jesus. Multidão do quê? De pessoas? Não. Multidão de vozes que a gente ouve. Então a gente ouve fulano de tal, a pregação do outro, o conselho do outro. A multidão de vozes te impede de ir até Jesus. Então é fácil, vamos dar um exemplo. Vamos supor que a Cerisa está enfrentando um problema lá, na vida dela, na casa dela. Ao invés dela ir até Jesus, ela liga para mim. Aí eu dou um conselho. Aí ela fala: mas na multidão de conselhos a sabedoria. Aí ela liga para a mãe dela. Aí a mãe dela vai aconselhar. Ai, mas deixa eu pegar essa pregação. Ela põe uma pregação no carro. Aí ela escuta o pastor fulano de tal na pregação. Aí falou outra coisa. Ah, mas não tá bom ainda, né? Chegou no trabalho, vamos falar com quem? Com a amiga do trabalho. Olha, então, olha quantas vozes. E cadê a voz de Jesus? O que Jesus falou para ela? E é só o que importa, né? É só o que importa. Então, a multidão de vozes muitas vezes nos impede de chegar até Jesus, entendeu? Então, a gente precisa, às vezes, guardar um pouco os nossos problemas, as nossas lutas. Eu aprendi isso esses dias. Eu também andei enfrentando muitas coisas, né? No trabalho, tudo, mas eu aprendi que às vezes a gente precisa se calar. Às vezes a gente precisa esperar o tempo. O nosso tempo com Deus. O que Deus vai falar, o que nós devemos fazer. Baixar a ansiedade, entendeu? Para conseguir ter um direcionamento de Deus na vida da gente, através da palavra. E aí se colocar em ação. E é tão mais gostoso quando a gente toma uma atitude baseada na palavra de Deus e depois a gente só tem que comunicar às pessoas o que nós estamos fazendo. A gente não precisa ficar abrindo as nossas mazelas para muitas pessoas. É isso que eu quero dizer. Não é? Vocês estão compreendendo isso? Faz sentido o que eu estou dizendo? Aqui, olha, mas eu vejo também uma coisa. Eu marquei assim, ó, mas nada e nem a multidão de vozes poderá impedir aquele que verdadeiramente quer ouvir a voz de Jesus. Você até pode buscar a multidão de conselhos, mas se você quiser realmente ouvir a voz de Jesus, ele vai se revelar a você no final do seu dia. Né? Porque você vai buscar, aquele que quer, busca. Aí eu me lembrei da Marta e da Maria, quando Marta fazia os afazeres da casa, enquanto Jesus estava ali ensinando, e a Maria estava sentada escutando ele. Diz que ela estava aos pés dele ouvindo os ensinamentos, e a Marta ficou incomodada. Ela falou: viu, você não tá vendo que só eu tô aqui fazendo as coisas e a minha irmã não faz nada e você não vai falar nada para ela? Aí Jesus falou: uai,
a Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Então, aquele que busca ouvir os ensinamentos de Jesus, aquele que quer ouvir a voz de Jesus, não há multidão que impeça ele de ouvir a voz de Jesus. Não há nada que impeça ele. A única coisa que pode nos impedir de ouvir a voz de Jesus somos nós mesmos. São as nossas desculpas, sabe? A nossa falta de compromisso com as coisas do alto, mas eu digo, não é com casa. Quando eu falo compromisso, eu não me refiro a ir numa igreja ou vir na casa de paz. Eu me refiro no nosso dia a dia. O nosso compromisso não é comigo ou com a casa de paz. O nosso compromisso é com Jesus. É você e ele no seu dia a dia, lá no seu quarto, na sua vida cotidiana, entendeu? Tá? É isso. Porque não adianta a gente ficar vivendo de pregação e não ter vida com Deus, sabe? Não tem sentido isso. Deus não fala com quem não busca ele, entendeu? Então é todos os dias esse contato com a Bíblia, né? Aí no versículo 5 ele fala, né? O que Jesus viu ali para perdoar o pecado do homem, gente? A fé. Ele viu a fé. Para estar com Jesus, nós temos que ter fé e desfazer todos os empecilhos, barreiras e impedimentos contrários. O que é ter fé? Primeiro, para eu estar com Jesus na minha casa, eu vejo Jesus? Não. Jesus fala comigo assim, que nem nós estamos conversando aqui? Não. Ele fala dentro de mim. Mas eu preciso acreditar que ele existe. Isso é a primeira coisa, não é? Se eu não acreditar que ele existe, não faz... Acabou aqui. Não precisamos mais ler a Bíblia, né? E a palavra, ela diz lá em Hebreus 11, versículo 6, ela fala assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, além da gente acreditar que Deus existe, para a gente se aproximar dele, a gente também precisa entender que ele vai se tornar um presenteador na nossa vida. Então, é chegar diante de Deus, é Hebreus 11, 6. Versículo 6. Né? Versículo 6. Então, é chegar diante de Deus sabendo que ele vai se agradar de me presentear, de responder ou atender a minha oração. Mesmo que seja uma oração boba, sabe? Porque o pai, ele é assim, né? Um pai e uma mãe se alegra em agradar o filho, não é? Você quer fazer o melhor para ele, mesmo que seja uma bobagem. Mas a gente é presenteador e Deus é assim com a gente, tá? E aí, nesse texto, né, ele fala, ele viu a fé e por isso ele perdoa. Eu diz aqui, aqui ele diz claramente sobre qual é a nossa principal doença, é o pecado. Porque se ele vira para um paralítico e fala, os seus pecados estão perdoados, significa que ele ignorou a doença dele, a mazela dele. Você concorda? Ele falou, olha, tem um problema pior que esse. Mais sério do que a sua paralisia ainda. É o seu pecado, é a sua falta de relacionamento com o meu pai. Então, né? Aí ele vai ter que explicar, porque diz aqui, Marcos, ele conta para nós assim, olha, versículo 6 em diante. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E não é verdade? É só Deus que pode. O que eles não estavam entendendo ou não queriam entender era que Jesus era o Messias, né?
é o Messias. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Então, olha que interessante. Jesus, ele percebia as coisas pelo seu espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus que habitava em Jesus naquele momento, que lhe conferia poder na terra, ele lhe conferia o discernimento de espíritos, do que as pessoas estavam arrazoando, pensando, vivenciando ali. Entendeu? Por isso que ele sabia e compreendia as coisas. Então, a gente que tem o Espírito Santo dentro, a gente também tem esse discernimento. A gente também consegue compreender o que vem de Deus, o que vem da carne, o que vem do homem, o que é carnalidade, né? É interessante que nem... às vezes, as pessoas, elas me procuram, vamos falar assim, me procuram para um aconselhamento. Eu já tenho uma visão prévia do que está acontecendo ali, sabe? Porque quando a pessoa fala o problema dela, o que está se passando, você já consegue enxergar além, porque você está fora do problema. Você consegue enxergar além. Ela que está dentro do problema não vê muitas coisas. Mas aí tem uma outra questão. Nem sempre quem chega para pedir um aconselhamento está preparado para ouvir a verdade do que está se passando ali. Você entendeu? Então tem tudo isso, e nós, como aconselhadores, nós também precisamos discernir isso. Até onde nós podemos falar, até onde a gente enxerga e pode denunciar na vida do outro. Porque as pessoas estão preparadas para entender os seus problemas e buscar ajuda, mas nem sempre estão preparadas a agir na direção da solução dos seus problemas. E aí entra um outro problema. Porque quando você vem com aconselhamento, se você não tiver cuidado, você pode perder o amigo. Né? Pode ver que se não é, né? Tá? Então isso é importante. Jesus, ele sabia o que eles estavam pensando por causa do espírito que habitava nele, tá? Aí ele responde assim: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando vem o perdão de Deus completamente sobre a nossa vida, vem essa restauração da nossa relação com o Pai. Por que eu tô falando isso? Ai, mas a minha relação não é total com Deus? Não. Quer ver? Isaías 59 diz assim, ó. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis aqui a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então existe uma quebra de relacionamento entre o homem pecador e Deus, entende? Isso acabamos de ler. O que faz Deus não ouvir a nossa petição? O nosso pecado. Aí vem Jesus e reconcilia o homem com Deus através do perdão que ele dá de graça. Você não tem que fazer nada. Ele te perdoou. Basta você crer. Só que quem crê não vive no pecado, né? Não continua, né? Eu creio, mas continuo lá. Não, isso não existe, entendeu? Isso é zombaria, sabe? É que nem o traficante.
insignificante. Fica preso, sai e continua. Já se arrependeu? Não, ele acha normal aquilo. Entendeu? Não vai. Vai e volta, vai e volta. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus ele está falando o quê? Olha, eu recebi a autoridade de Deus para perdoar os pecados. E quando há o perdão do pecado, existe uma reconciliação entre nós e Deus. Então nós podemos falar com Ele, nós podemos orar, fazer nossos pedidos. E a cura, a graça, a provisão que nós precisamos, a segurança, ela vem sobre a nossa vida. Deus envia os recursos, tá? Existem coisas que não vão, por exemplo, Deus, ele usa também os recursos desse mundo para curar a gente, tá? Um exemplo, eu vou usar o meu exemplo mesmo. Eu comecei a ter dores nas costas. As minhas dores são de má postura. É postural, no meu caso. Como que eu sei isso? Eu descobri uma fisioterapeuta em Araraquara, que inclusive eu indiquei para a Cris, e ela faz uma sessão que ela estrala todos os ossos do nosso corpo, põe o osso no lugar, porque o osso, ele sai do lugar. Isso chama quiropraxia. O osso sai do lugar e ele saiu do lugar e ele se acomoda fora do lugar. E aquilo vai gerando um problema muscular e você vai ficando com dor. Isso é o que aconteceu comigo. Então ela bota o osso no lugar e aí ela começa um trabalho de fisioterapia e pilates, que é alongamento, fortalecimento, para que aquele músculo fique no lugar certo, mantendo o osso ali onde ele tem que ser. Gente, coisa de 1 mês e meio, 2 meses, eu tô sem dor. Eu tô no lugar, você entendeu? Mas eu paro de ir. Porque é caro, porque é longe, você entendeu? Então a culpa, você entendeu? Deus vai operar que milagre em mim. A única coisa que Deus pode fazer para me ajudar nesse caso é me dando recursos financeiros para que eu pague o tratamento. Vocês entenderam? Deus não precisa me curar. Deus não precisa me entregar um milagre. É isso que eu quero. A gente tem que abrir um pouco a cabeça. Então existem os médicos, existem os recursos para que a gente possa chegar na nossa cura, entendeu? Então eu creio nisso, eu creio nessa provisão de Deus, tá? E é nisso que nós temos que pensar. Deus, ele nunca abandona um filho. Se você precisa de cura e você não e é algo que depende e que dá para ser feito com a medicina, com os meios que a gente tem, eu creio que o Senhor vai enviar os recursos para você. Amém. Você não vai ficar desamparada, mas você precisa ir lá no médico, você precisa ir lá no fisioterapeuta, como eu tenho que ir, né? E é incrível, eu tô dando esse exemplo porque é muito real. Agora eu voltei a trabalhar de dentista, eu fico torta o dia inteiro. Eu só acesso por esse lado, então eu fico assim, ó. Olha que posição boa para trabalhar. Estou completamente torta, entendeu? E já tô com dor de novo. Aonde que eu tenho que ir? Lá? Lá de novo. Então, é assim a vida da gente, porque o nosso corpo é assim, tá? Só que Deus, ele revela, então, que ele tem autoridade para perdoar os pecados da gente. E que isso é fundamental para o nosso relacionamento com o nosso Pai. Porque desse relacionamento com Deus, dessa conversa com Deus, é que vem tudo que a gente precisa para se livrar do mal. Você imagina que você pode chegar diante de Deus e confessar todos os seus pecados, todas as piores coisas que você já fez na sua vida, tudo que você já fez escondido de todo mundo. Você tem vergonha de contar para um amigo mais chegado e você pode chegar e contar isso para Deus porque Deus já sabia? Não é novidade para ele o que você fez? Ele só tá esperando você vir contar, né? Entendeu? Você já parou para pensar nisso?
E por que a gente não faz isso? Porque a gente não precisa. Porque a gente é orgulhoso. A gente acha que nunca precisa fazer nada na direção de Deus. É verdade. A gente é orgulhoso. Só que Deus, ele diz assim na palavra, que o orgulho, ele precede a nossa queda. Então, quer cair? Tenha orgulho no seu coração. Quer ser exaltado por Deus? Quer que Deus transforme a sua história? Seja humilde. Se reconheça culpado diante do Senhor, que já sabe que nós somos culpados. Ele já sabe disso. E aí vem um bálsamo de cura, vem uma... que é onde eu falo que entra tudo que nós precisamos, né? Se a gente precisa dessa cura imediata, como foi com um paralítico, vai vir da parte de Deus. Se a gente precisa de uma cura emocional, vai acontecer. Se a gente precisa de uma restauração em determinada área da nossa vida, vai acontecer. Ele vai providenciar tudo isso, né? Imagina, Pichô, você imaginava que você ia viver do lado do seu filho? Não. Né? Foi um presente que Deus te deu. Sim. Trazer seu filho de volta de São Paulo, ele construir a casa do lado e morar do lado da mãe, né? Eu acredito que um dos maiores medos seu era isso, era quando seu pai falecesse, né? Como ia ser sua vida, como você ia ficar, um filho longe, um filho único, e olha o que Deus fez na sua vida. Então, ele sabe o que a gente precisa. Verdade. Né? Com certeza. É muito maravilhoso a forma como Deus cuida da gente, né? E aí, então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Então, quando a gente vê a mão de Deus na vida de um irmão, só nos resta dar glória a Deus. Falar, a gente nunca viu uma coisa assim, a gente nunca viu uma restauração assim. Porque isso serve, né? O que deu, como eu já falei, olha o link da semana passada, né? O que Deus faz na vida da gente é para que as pessoas vejam que ele existe, que ele opera, que ele muda tudo. Não é? Então, é mais uma vez relacionado ao nosso testemunho. Porque é engraçado, né? Esses dias eu encontrei um amigo de infância, sabe? Eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim. Toda vez que a gente se encontra, sabe? É muito gratificante. Só que a gente cresceu em ambientes separados e ele virou um psicanalista. E eu virei crente. E aí foi uma trombada boa essa semana, né? Bom, encontrei ele na casa da Célia e aí eu comecei a falar um assunto e ele começou a ir contra. E começou a trazer a filosofia, o que ele tinha estudado, a psicanálise e tal, né? Mas ele gosta de mim, sabe? E eu também gosto dele, mas eu comecei a não gostar dele naquela hora. Eu falei, o que se tornou esse rapaz aqui, né? Falei, mas gente, eu não posso ir embora sem argumentar, né? E começamos a argumentar, e ele com das ideias dele, do não sei o que lá, porque Freud, eu falei, não, mas peraí, tá, tem um furo aí nessa teoria, e começamos a trazer uma argumentação, pô, espalha a rodinha, você já viu isso? Espalhou a rodinha, né? Daí, em determinado momento, ele falou assim, eu falei, não, mas Deus, ele falou, não, agora acabou o assunto. Acabamos aqui a nossa conversa. Falei, não, mas como? Ele falou, assim, entrou Deus, não tem mais argumentação. Eu não discuto mais.
Porque aí você vai entrar num âmbito, se a gente for falar de religião, de Deus, aí não vai dar certo. Querendo invalidar ou até mostrar na Bíblia o que ele achava, a teoria dele, embasado em versículos soltos, né? Como sempre. Aí eu falei, não, mas a gente não pode tirar Deus da nossa conversa, porque Deus é tudo. Ele falou, então, mas pra mim não é. Então a gente tira Deus da conversa, senão não tem conversa. Não tem ciência, não tem. Ele falava assim pra mim. E aí, sabe aonde que eu me pautei? Porque ele tinha bons argumentos, tá? Ele, com uma criança de 10 anos, pervertia facilmente, entendeu? E me falou uma frase, que todo filho tinha que fazer psicanálise. Eu pensei, não, agora filho meu não faz psicanálise mesmo, entendeu? Pensei comigo, com essa vertente de raciocínio, nunca. Ele tinha bons argumentos, gente. Só que na hora que a gente encerrou para não, porque não ia ter fim aquilo, né? Jesus colocou algo no meu coração assim. Sabe por que ele não te convenceu? Eu, não. Porque ele quase me convenceu na boa argumentação dele. Aí ele falou, porque o que eu fiz na sua vida é algo miraculoso. A sua experiência comigo é incontestável. Entendeu a diferença? Então, o que Deus faz na vida da gente é tão forte, é tão grande, é tão miraculoso através do perdão, que é uma coisa, né, que é a base do evangelho nosso, que não há argumentação contrária. E não pode ser um desafio do maligno para você, tentando te tirar do caminho? Eu acho que o maligno nem tenta isso comigo. De verdade. Pode arrumar uns meios, né? Não tenta, porque eu sou. É aquilo, a experiência de vida minha. Apesar de eu ser muito nova, eu já tive uma experiência de vida muito forte, de transformação que Deus fez na minha vida, que ninguém me convence que não foi Deus. Entendeu? Não, sim, você não te condena, não pode ter tentado. Eu acho que seria muito falta de inteligência do maligno. Eu acho que o maligno é um ser mais inteligente do que isso. Eu acho que ele vai tentar desvirtuar alguém que está em cima do muro, não alguém que já tem uma decisão. Não é verdade? É verdade. É muito mais difícil de derrubar, né? Ele não vai gastar a sua saliva com uma pessoa que já tem uma firmeza em Cristo, sabe? Ele vai investir naquele que ainda está na dúvida, né? Vou para cá ou vou para lá? É nesse que ele vai. Porque ele é um ser esperto, entendeu? Agora, toda a esperteza do Satanás não adianta nada diante do que Deus faz na vida de um crente. É verdade. É isso que Deus... seu amigo, eu fui embora. Não, a gente ficou bem, sabe? A gente ficou bem, nós não brigamos nada. Nós espalhamos a rodinha, né? Lógico, porque começou uma argumentação maluca ali. E eu percebi que ele virou uma pessoa bem, assim, diferente do que eu virei. Cética, né? Totalmente diferente. Eu falei, gente, não acredito. Ele era tão legal. Que pena, né? Aí eu fui embora, eu me despedi, dei um abraço nele pensando, pra nunca mais, não quero mais conversar com você é chato, sabe? Pensei comigo. E ele deve ter pensado a mesma coisa. Nossa, menina encardida, não parava de falar. Virei as costas e fui embora. Só que conforme eu fui caminhando, Jesus foi falando isso pra mim. Você não foi convencida porque o que eu fiz na sua vida não tem, sabe? Não tem explicação, não tem ciência, não tem lógica, não tem porquê, não tem nada. Eu sou na sua vida. Então, enquanto a gente não tiver uma experiência real com Jesus, de receber esse perdão, que é um negócio sobrenatural, a gente vai ficar sempre em cima do muro, sabe? Sempre
assim, sem saber como que é isso, será? Por isso até que na nossa caminhada eu acho muito legal a gente estudar a Bíblia com essa profundidade, porque a gente começa a aprender como Jesus é e como ele faz. E a gente começa a ver as mãos dele na nossa vida, sabe? Até no nosso passado, situações que foi ele que fez e a gente achou que era outra coisa, um santinho, entendeu? Mas não era a mão dele tendo cuidado de você, da sua família, da sua casa. E a gente, às vezes, por ignorância, por não conhecer, achou que era por outra coisa, entendeu? Atribuiu outra coisa. Então a gente tem que ter conhecimento disso, né? E aí o que é interessante também, né, no versículo 7, ele fala que só Deus pode, né, perdoar pecados. E aí Jesus responde assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então, por que ele se chamava de Filho do Homem? Vocês sabem essa resposta? Porque ele é todo poderoso. Não. Por quê, Jaime? Filho de Deus. É filho de Deus. Vocês mas atribuem homem com H como se fosse Deus. Filho do homem, seria assim. Homem. Não é isso. Não é isso? A própria palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque ele é filho de um homem. Ele veio como homem. Ele veio através. Né, Ele é o filho do homem no sentido daquela promessa que a Cerisa leu segunda-feira, lá em Gênesis. Quando Adão pecou e Deus deu uma sentença para a serpente, Deus não falou assim para ela: olha, eu porei inimizade entre a tua descendência, que são os filhos da serpente, os filhos do diabo, e o descendente da mulher. Tá escrito isso. O descendente da mulher. E não entre os descendentes então da Jesus, mulher. né? Então é um homem, não é nenhuma mulher. Porque poderia estar escrito entre a descendente da mulher. Mas ele pôs o descendente da mulher. Então, quem é o descendente da mulher? É um homem. Ele é o filho do homem. Ele nasceu da humanidade. Ele é o Messias, em outros termos. Ele é o Messias prometido, ungido, aquele que veio predestinado a pisar na cabeça da serpente. Quando eu piso na cabeça da cobra, o que acontece com a cobra? Ela fica ferida? Não, ela morre, não é? Se quer matar uma cobra, pisa na cabeça dela. Ela morre. Então esse homem, esse filho do homem, esse descendente da mulher, o prometido, o Messias, o ungido, ele veio para destruir, pisar na cabeça da serpente, enquanto que foi dado autoridade à serpente para lhe ferir o calcanhar. E quando Jesus foi crucificado, como que ele foi pregado pelos pés, você sabe? Pelos estudos, né, ele não foi pregado aqui no peito do pé. Não? Não. Porque não existe sustentação nesse osso. Calcanhar, né? Ele foi pregado pelo calcanhar. Pelo osso do calcanhar. Que era como se faziam, né, naquela época de Roma lá, nas crucificações romanas. Então foi uma profecia cumprida literalmente. Que coisa. E diz que na morte, a Bíblia diz que na morte de Cristo na cruz, o Satanás, ele perdeu o acesso ao céu. Antes de Jesus Cristo morrer na cruz, ele como anjo, ele podia se apresentar diante de Deus para acusar a gente dos nossos pecados. Ele ia lá e falava, ó, tá vendo lá o Ederaldo, ó, fala que é crente, olha o que ele acabou de fazer, entendeu?
Isso é o acusador diante de Deus. Mas quando Jesus morre na cruz, fechou o acesso dele ao céu. Ele não tem mais acesso. Agora é o céu dessa terra, que ele fica nas regiões celestiais da terra. Ele não tem mais acesso ao lugar santo, entendeu? Por quê? Porque ele foi derrotado na cruz pelo descendente da mulher. E aí, na volta do descendente, ele será aniquilado, diz a palavra. Aí acabou. Entendeu? Então, é literal. Então, por isso que diz aqui, Jesus, ele refere a si mesmo como filho do homem, como Messias, como aquele descendente lá da mulher. Toda vez que ele falava para os discípulos, o filho do homem, já vinha na mente dos discípulos essa profecia lá de Gênesis. Ele é o descendente da mulher, entendeu? Ele está aqui, tá? Que coisa. E ainda sobre o perdão, João 20. Olha o que ele fez, não para aí. Ele tinha poder, né, foi dado poder e autoridade para ele perdoar os pecados na terra. Olha o que ele fez aqui em João 20. João 20, 21 em diante. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Então, na terra, não é só Jesus que tem hoje, não é só Jesus que tem o poder de perdoar os pecados. A igreja também. A igreja que ele enviou tem o poder de perdoar pecados ou não. E isso acontece como? Através do confessar uns aos outros. Entendeu? A tradição católica, ela pratica isso, né? De você confessar pecados ao padre. Ela tem até o confessionário e tal. Mas a palavra, ela amplia essa ideia. Porque você não precisa... a sua confissão... Você quer ir no banheiro? Ai, Deu cãibra. É o frio. A sua confissão não precisa ser somente... Dá uma andadinha. Passinho devagar. Não precisa ser somente a um padre ou a um líder religioso. A gente hoje, dentro da igreja, a gente consegue entender pela Bíblia que nós podemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E sermos perdoados. Receber esse perdão, tirar essa culpa, sabe? Receber esse alívio que vem de Deus. Mas também, se retiverdes, serão retidos, né? Então, tem isso. Foi Deus que deu essa autoridade para a igreja, tá? Ainda sobre isso, Mateus 18... Manda, e o altar do Papa? Olha, o Papa... Quem é o Papa? O Papa é um homem que ele se apresenta na Terra ou dentro da tradição católica, né? Da religião católica. Católico, um dos discípulos lá foi o primeiro Papa. E depois dali para frente foi escolhendo os Papas. Agora é bom por máscara. Agora esquenta. Então, na verdade... ele se apresenta como um representante de Deus na Terra, né? Só que isso não faz sentido. Porque como que ele pode representar Deus na Terra? Se bem que nós, como cristãos, nós somos como pequenos cristos. Nós representamos o Deus que a gente serve na Terra. A palavra Papa foi inventada pelo homem, né? E não tem na Papa Bíblia, significa pai. Em italiano, Assim né? como padre significa pai, assim como...
Então, eu acho que assim, você se colocar numa posição acima das outras pessoas, não é o que Deus ensinou. Porque Jesus fala que dentro da nossa irmandade, nós somos todos iguais, né? Nós somos todos. Nós não temos que ser melhores do que ninguém, nós não temos que ter líderes, é isso. Né? Claro que existe até uma hierarquia. Por que eu sou a líder aqui desse grupo da Casa de Paz? Alguém já fez essa pergunta? Porque você Que você estuda, mais se dedica, você é que ministra a palavra. Tem mais conhecimento. Por isso. Porque eu tenho mais experiência e conhecimento que vocês. Se vocês estudarem mais, se vocês tiverem experiências com Deus, o que vai impedir de vocês estarem ministrando uma palavra como eu faço hoje? Nada. Isso me faz melhor que você? Nunca. Isso faz com que você preste reverência a mim? Não. E me tenha como um Deus na terra? Não. Isso faz com que você considere que o que eu falo é Deus que está falando? Não. Não, porque eu posso errar. Eu sou humana. Então, é a mesma coisa. O Papa é uma figura humana. E aí, quando você, como homem, quer se colocar num lugar de um Deus santo, aí você já perdeu todo o cerne da coisa, entendeu? Então, aí já entra uma questão de... Tive uma pequena discussão a respeito disso. Ah, eu já passei por isso. Mas eu não discuto mais, viu, Adalto? A gente não precisa nem discutir. Não é discussão, assim. Ele falou para mim do Papa e eu falei para ele que não está escrito na Bíblia nada do Papa. Aí ele pegou uma passagem aí de Mateus e leu para mim. Eu falei, tá, e onde que está escrito aí que Deus falou que eu não lembro se era Papa. Pedro, quem que ele falou que o primeiro Papa foi, eu acho que era Pedro. Eu sei qual é essa passagem. Aí ele falou pra mim lá, eu falei, não, ele tá falando de dar a chave do céu, não tá nada falando aqui, ó, você vai ser o primeiro que eu vou Papa. ler, inclusive. Não tá escrito. Então, quando você não lê ali pra mim na Bíblia, onde tá escrito, você é o primeiro Papa, eu não vou Você é o acreditar em primeiro você, Papa. meu filho. Não tá mesmo. Bem, Adalto. Quer ver, ó, Mateus 18:18 é a mesma coisa que... Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e que tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Pensa na questão do perdão. 18. Aí ele fala, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, vocês percebem como foi dado poder à igreja de ligar coisas com o céu? Nós temos um acesso direto ao Pai, coisa que o diabo não tem mais. Ele perdeu. Se ele quiser contar uma coisa para Deus, ele não consegue. Sabe por quê? Porque Deus não ouve ele. O céu está fechado para ele. E a gente consegue. A gente consegue. Olha que interessante isso, né? Aqui no 6 ele fala a mesma coisa lá que você leu no Marcos. O que ele fala? No 6 aí, deve ser o Mateus 6. 6? Você estava lendo para nós. Quer ver, ó. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. É isso. É a mesma coisa que está lá. É isso aí. Então quer dizer... Mateus, então, 9:6. 9:6, não é 9:8. Eu marquei errado. É isso mesmo, ó. Então, o que ele está falando? Que ele tem autoridade para perdoar pecados. E aí, ó, aqui é o 8 mesmo, ó. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então, vocês percebem que Deus deu autoridade para Jesus perdoar os pecados como homem na terra, e Jesus deu autoridade para a sua igreja na terra perdoar pecados. Entenderam? Por isso esse lance de confessar uns aos outros os seus pecados. Para a gente receber alívio, tá? E no Atos, né, só pra gente encerrar, no Atos 3:19,
Olha só. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, o que a gente tem que entender? Que através do arrependimento e do perdão, vem conversão, vem mudança de atitude e vem tempos de refrigério sobre a nossa vida, vem a paz de Deus sobre a nossa vida. Então esse paralítico, ele toma a cama dele e anda, e vai. E leva a cama para casa. E detalhe, ele não fica ali com Jesus. Ele vai para o convívio dele. Porque é onde que a gente tem que manifestar o poder de Deus na vida da gente? No testemunho que ele tinha que No dar. nosso convívio. É dentro da nossa casa. É com os nossos filhos, com as nossas noras, com os nossos genros. É ali. É assim que a gente manifesta a quem nós servimos. Não é? Então, é isso. Entendeu? O nosso coração precisa estar alicerçado nisso.